Olá, paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui nesse canal. Agradeço você por ter chegado até aqui e quero convidar você a tentar ficar até o final, para que você entenda todo o meu pensamento. Eu sei que há pessoas diversas que entram aqui no meu canal, muitos entram por curiosidade, vai lá, faz um recortezinho e replica só o recorte, ignorando todo o contexto. Mas a gente entende que há pessoas e pessoas no mundo e eu espero que você seja uma daquelas que realmente quer aprender sobre o dízimo. Falamos no vídeo anterior sobre a questão do dízimo. É obrigatório? Então o tema segue seu segundo vídeo falando sobre dízimo. É obrigatório? Se você já ouviu o vídeo anterior, você está já a par de muita coisa que eu vou falar aqui. Pedi meu secretário para pegar a minha folha aqui, o obreiro. Aparecer, por favor. Fica no caderno dele, tá vendo? Muito obrigado. Deus abençoe, meu querido. Toca aqui, obreiro. O obreiro aqui ele é, como fala? Ele é, na verdade, aqui para mim, produção. Ele é minha produção. Produção. Valeu, obreiro, produção. Deus abençoe. Chama irmão Micael. Então, continuando, amados, nós vamos entrar, sem mais delongas, sobre agora a maneira correta de entregar ofertas à casa do Senhor, à causa do Senhor, melhor dizendo. Seria de que forma muitos têm feito o ato de ofertar, mas têm realmente se frustrado porque não têm visto a prosperidade do Senhor. Primeiro, tenho que dizer que prosperidade não é exatamente quantidades exuberantes de dinheiro, nem sempre é riqueza. Prosperidade é você ter saúde, você ter condição na vida para trabalhar, você ter aquele benefício que lhe cai numa hora que você menos imagina. Eu já vi prosperidade na minha própria vida de abençoar a obra, a causa do reino, ou alguém, algum indivíduo que precisou da ajuda, seja na mão de obra, ou seja no dinheiro, né? Já fiz essas ações e recebi de volta a generosidade do Senhor, muitas vezes por pessoas que nem sequer tinha relação com aquela que eu ajudei. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para você, para que a prosperidade alcance o seu coração, não é dar aquele tudo lá naquela fogueira, não sei das contas, lá naquele propósito, daquela campanha que se der Deus vai te dar a casa própria, Deus vai te dar o carro. Isso não é ofertar, isso é breganhar, tá, irmãos? Então a breganha não lhe garante prosperidade, mas o ato de ofertar da maneira correta, biblicamente, isso sim lhe traz a prosperidade. Primeiro ponto que eu quero salientar com os irmãos aqui, vamos fazer essa segunda parte, nós vamos fazer subdivisões dela, mais em duas partes, nessa segunda parte do tema, o dízimo é obrigatório. Nós já estamos entrando na fala da oferta, né? Então eu quero que você entenda, amados, uma seguinte questão. A maneira certa de ofertar, existe algumas frases que eu já percebi ao longo dessa minha caminhada no meio de pessoas cristãs, gospel, ou como você quiser denominar. Já tive ali algumas falas e algumas frases que eu pude identificar ao longo da minha vida na questão da convivência com o mundo cristão. Primeira frase que eu já vi acerca de dízimos e ofertas. Primeira frase que é errada, que diz assim: eu dou, se o pastor roubar, problema é dele. Essa é a primeira frase que eu identifiquei. Segunda frase que eu identifiquei ao longo da minha vida cristã foi: eu dou, se o pastor não usar da maneira correta, problema é dele. É mais uma frase. Segunda frase: eu dou, quero nem saber para onde vai. O importante é que eu estou dando. Isso, irmãos, é uma forma de ofertar irresponsável, amém? Abra sua Bíblia aí para o livro de Ageu, eu já tenho aqui facilitado aqui, que eu separei, você pode fazer isso com mais calma, com certeza, que está no capítulo 1, no verso 6, que diz assim: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-se, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, num saco furado, numa carteira furada. Então aqui a boa observação que esse texto nos diz é que devemos sim direcionar nossas ofertas, nossas contribuições mensais, nossos patrocínios a uma causa genuína, a um propósito genuíno, a um projeto genuíno, não um projeto que venha colocar a pregação do Evangelho, o ID de Jesus em segundo plano, mas sim algo que seja sempre focado em propósito final, em meta final de alcançar vidas para o reino, porque Jesus não voltou ainda e nós precisamos propagar o Evangelho. Então a Bíblia nos fala que não é de qualquer maneira que vamos ofertar. Outra coisa que quero deixar aqui, outro ponto que eu quero salientar, está no livro de Jeremias. E nós vamos ler o livro agora de Jeremias, que eu quero que você abra sua Bíblia também com calma. Se você não conseguir acompanhar, depois com calma você volta o vídeo, vai estar aí na tela escrito o endereço da onde eu estou lendo. Jeremias 12, 13, diz assim: semearam trigo e cegaram espinhos, casaram-se, mas sem proveito algum. Aqui, a palavra do Senhor está se dirigindo a Jeremias, quando ele faz algumas queixas ao Senhor sobre a prosperidade de alguns ímpios, e quando ele para si mesmo não estava sendo bom.
próspero, porque ele estava no meio de um povo que era o povo de Deus. No entanto, esse povo não estava agindo corretamente na presença de Deus. Estavam deliberadamente pecando, estavam realmente esquecendo de Deus, falavam de Deus somente de boca, mas não cumpria as suas observâncias. Não estava nem aí para as coisas de Deus. Então, eles estavam ali semeando, sim, mas colhendo espinhos. Então, irmãos, isso me diz e diz para você que nós precisamos também não só dar dinheiro. Não adianta você chegar na igreja com aquele interesse ganancioso de querer receber de Deus porque você quer uma casa própria ou porque você tem um interesse, ou você vai lá, ajuda o pastor, depois taca na cara do pastor, porque eu tenho levado essa igreja nas costas, porque eu sou uma pessoa que eu já investi muito e já tomei, eu já ouvi irmãos pastores conversar comigo e dizer que alguns membros viraram para ele dizendo que tomou prejuízo porque ofertou na casa do Senhor. Meu querido, não dê dinheiro assim, porque você está amaldiçoando sua vida. Não faça isso. Se você dá com esse coração pesaroso, não faça isso. É por isso que o seu dinheiro está num saquetel furado. O dinheiro entra no bolso e sai pelo outro. Quando você vê, o salário não rendeu. Porque o teu coração, o seu posicionamento em dar, não tem sido realmente algo que tem agradado ao Senhor. Porque Deus, como diz Jeremias aqui, ele não quer apenas o seu dinheiro. Deus quer a sua vida. O evangelho, querido, ele não pede só 10%. Ele não pede 10%. Ele pede a sua vida em totalidade. Não somente na área financeira, mas o dar vai muito mais além do que você imagina. Então, é necessário que você, para que veja a prosperidade do Senhor em sua vida, tenha em mente que não é somente eu vou dar de qualquer jeito e que se vira, eu tô nem aí para onde vai o dinheiro. Seja responsável com aquilo que você está dando, com as ofertas e dízimos, caso você queira dar o dízimo, né? Porque aqui, como eu falei no vídeo anterior, não estamos fazendo campanha contra. Só estamos aqui dizendo que não é obrigatório, não é. Muitos convenientemente querem viver a graça, mas essa partezinha da lei, eles seguram, porque querem ter um certo controle financeiro. Temos tanto dizimista, então temos tanta entrada esse mês. Não deixa que o Espírito Santo seja o provedor da sua obra. Não acreditam, então eles precisam ter esse certo controle, né? Muitos que são assim, geralmente são esses cristãos que temos falado no vídeo anterior, crentes legalistas. Então vamos lá. Seguindo aqui, irmãos, para esse vídeo não ficar muito alongado. Primeiro ponto que você tem que entender ao ofertar. A Bíblia diz, ela vai dizer para você, no livro de Coríntios, capítulo 16, no verso 2, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, cada um vos ponha de parte em casa, conforme a sua renda. Então, amados, você tem que contribuir, sim, conforme a sua renda. Aquele que ganha muito vai contribuir, logicamente, um pouco mais volumoso do que aquele que ganha menos. Mas em valor para Deus, pode ser que aquele irmão que dê R$10 e o que dê 100 seja para Deus no mesmo valor. O que dá 100 e o que dá 1.000 seja para Deus no mesmo valor. O que dá 1.000 e o que dá 10.000, Deus está nivelando no mesmo valor. Porque cada um está contribuindo segundo a sua renda, segundo aquilo que pode fazer. Então, contribua conforme a sua renda. Segundo Coríntios 16, 2. Agora nós vamos aqui para Provérbios, capítulo 22. Livro de Provérbios, 22. Vamos ler o versículo 9, que diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então nós temos aqui a palavra do Senhor dizendo que o ato de dar tem que ser com generosidade. Nós temos que entender que o ato de dar não é aquele, eu vou dar o que está sobrando. Amados, eu entendo que o salmista Davi, ele disse: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Em que contexto ele disse isso? No seguinte contexto: Araúna foi levar a ele alguns se eu não me engano, animais, ou prata, ouro. Então, queria dar a Davi, né, como oferta pessoal ao rei Davi. E Davi ia levar essas oferendas, essas ofertas ao altar. Só que Davi quis pagar ao Araúna para que essas ofertas tivessem um valor perante a Deus. E ele menciona essa palavra: não darei ao Senhor sacrifícios que não me custe nada. Irmãos, tem pessoas que na hora de ofertar o seu irmão, de ajudar o seu irmão, oferta coisas que realmente é complicado. Por quê? Eu fui com um pastor da igreja antiga que eu era, pastor, vou falar o nome, pastor Juan Carlos, né? Foi eu e ele fazer uma visita. E o pastor Juan, né, como muitos o conhecem, tem muita essa questão, o ministério dele é muito marcante por ajudar. E ele ajuda mesmo, é um pastor que ajuda mesmo, o pastor Juan Carlos Rodrigues Aguilar, da Igreja Pentecostal do Brasil, um homem generoso. E fui eu e ele fazer uma visita, e chegando lá na casa de um casal de fiéis que estava doando alguns objetos, roupas, etc e tal. Quando eu cheguei lá, o pastor Juan Carlos, ele é deficiente visual. Quando eu cheguei lá com o pastor Juan, eu falei assim, vi algumas coisas mofadas e algumas roupas muito complicadas, até com cocô de rato, barata e mofadas. E aquela pessoa deu aquelas roupas para assistência social.
E eu falei com o pastor, o aspecto aqui não está muito bom não. Aí ele falou, irmão, para não desagradar, vamos levar. Quando chegamos na igreja, tivemos que descartar tudo, porque nós não íamos dar a uma pessoa necessitada uma coisa completamente destruída, detonada. Então, meu querido, é um outro exemplo também, pastor Jorge Linares, da Igreja Batista do Getsemane, em uma das suas pregações, mencionou que ele, ao receber de um certo político algumas cestas básicas, quando ele recebeu aquela cesta básica que foi mandada pelo político, aquelas cestas básicas estavam estragando, então, cheio de bicho, então ele chegou e não aceitou aquilo, falou assim, ó, pode levar de volta, porque eu não vou dar isso para os necessitados, não vou fazer isso com as pessoas que estão necessitadas só porque eles estão necessitando, eu vou dar de qualquer maneira. Então, meu querido, é necessário que você seja generoso, já que você se propôs a dar algo para a obra, aqui tem esse canal, se você quer ajudar, até esqueço de pedir, né, porque eu preciso de montar um estúdio, algo para que essa palavra continue sendo pregada, com mais recursos, eu nem sei se esse microfone até desligou, mas enfim, eu não sei nem como é que está o áudio, mas vamos lá, que é um microfone de baixa qualidade. Então nós precisamos melhorar, se você quer ofertar, você pode fazer isso pessoalmente para mim, para que eu tenha mais tempo para me dedicar à leitura, ao estudo da palavra e ter um conteúdo para lhe oferecer. Então, fica aí, eu vou deixar aí o meu CPF com o Pix, tá? Fique à vontade, você não é obrigado. Mas se você está fazendo isso por mendigaria, não é um trabalho, né? Eu tenho uma renda fora do canal. Então o canal, eu estou querendo realmente transformar esse canal, monetizar esse canal, mas está difícil. Então eu peço oferta pessoal para que a gente possa estruturar fazer um estúdio, na verdade. E também peço para a minha igreja, que é a igreja primitiva, que estamos com o propósito de comprar um terreno, uma sede. Está aí agora isso, se você quer, abro até esse parênteses aí para você olhar o Pix aí, se quiser contribuir comigo, com a obra. Agora, se você não quer, acha que eu vou usar o dinheiro de uma forma para benefício próprio, que eu não vou me dedicar às escrituras, que eu quero me enriquecer com isso, não faz isso porque o seu coração está pesaroso, você vai se amaldiçoar e me amaldiçoar também, porque eu quero algo que venha de Deus, do coração de Deus, com liberalidade, com generosidade. Então você não vai dar para o Senhor algo que não lhe custe. Se você vai dar algo a Deus, que seja algo que seja generoso, que faça a diferença. Bem? Então, irmãos, esse é o segredo para que você, esses são alguns pontos dos segredos que você precisa ter para prosperar. Segundo ponto, finalizando, Coríntios 9, 7. Dê com alegria. Como eu já falei, sem esse peso, sem essa questão de, eu vou dar porque o outro está dando, porque eu infelizmente tenho que fazer, porque a Bíblia está mandando fazer, né? Então eu vou fazer também. Não, irmãos, essa não é a forma que você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Você está fazendo da forma errada. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, e vamos ler aqui para finalizar essa segunda parte do vídeo. 2 Coríntios 9, nós vamos ler aqui o 8, o 7, vamos lá. Cada um contribua segundo tiver... Cada um contribua segundo tiver proposto em coração, não com tristeza ou por necessidade. Né? Tem pessoas que acham que tem a obrigação de dar o dízimo, olha aí. Não por necessidade, não por obrigação. Porque Deus ama quem dá com, completa aí, alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, glória a Deus, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eis aí, meu querido, talvez você esteja fazendo a intenção certa da maneira errada. Você não está se preocupando, você só quer o resultado. Eu vou dar na igreja, porque alguém saber se o pastor está roubando, não sei o quê. Se o pastor está fazendo eventos que não faz nada para evangelizar, não está nem aí, é problema dele. Não é assim. Às vezes é por isso que você tem essa vida toda entregado o dízimo, pagado o dízimo. Dízimo, ofertas pagas. Pare com isso, meu querido. Isso é mentalidade de crente legalista. Dê ao Senhor. E Ele vai lhe dar medida, sacudida e transbordante. E você receberá assim como fundo musical de João está agora. Eu vou falar no momento, então eu vou falar aqui que está enferrujado. Mas você está ouvindo aí, e você receberá. Essa é a tradução de medida, sacudida e transbordante. Então, talvez você esteja fazendo a coisa certa da maneira errada. Passe a entender o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Você não é apenas um pagador de carnê, você é um mantenedor da maior obra do mundo, da obra mais nobre do mundo. Que Deus abençoe e a minha produção já saiu daqui. Eu vou aí chegar perto para terminar, mas antes quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, até hoje, Senhor, essa pessoa que está no mundo, ela fez as coisas certas, Senhor, com a maior das intenções, mas da maneira errada. Senhor, que ela não possa recuar de ajudar no seu reino, de ser um patrocinador, de ser uma pessoa generosa, porque talvez tenha se decepcionado, Senhor, com algumas notícias ruins de alguns obreiros fraudulentos. Mas recupere a confiança dessa pessoa, Senhor. Senhor Jesus, dê a certeza que há benefícios em dar ao reino, de ser um mantenedor, de ser um patrocinador do seu reino e daqueles que pregam a sua palavra. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? E com Deus.
running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord, you got to do it, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. Oh, when you give to the Lord. When you give, when you give, when you give, when you give to the Lord. When you give, give it all, Matthew. When you give.